Olá pessoal, vamos então à nossa última aula de matéria antes da prova de vocês, a aula 22. E nessa aula eu vou continuar na mesma linha da aula anterior, passando conteúdo para que vocês tenham mais facilidades na realização de operações com limites, por exemplo, e derivação, tá? Então a aula de hoje vai falar sobre algumas outras indeterminações. Na aula passada, nós vimos indeterminações do tipo 0 sobre 0, infinito sobre infinito, e como usar L'Hopital, a regra de L'Hopital, para calcular limites dessa forma. Quem já fez essa parte, já estudou, já praticou a aula passada, deve ter visto que é uma regra muito poderosa e muito interessante do ponto de vista operacional, porque você consegue resolver de maneira muito prática e rápida problemas que levaria muito tempo e seria bastante difícil de resolver sem a regra de L'Hopital, tá? Nós continuamos nessa linha, só que agora trataremos de algumas outras formas de indeterminação. O que quer dizer isso? Bom, quer dizer que nós teremos alguns resultados que você fica na dúvida em decidir o que é ou quanto vale, e aí a gente utiliza algumas técnicas para calcular. Quais são essas indeterminações? Bom, então, quando se trata de limites, você calculando o limite pode chegar a alguma coisa desse tipo, o tipo 0 elevado a 0, infinito elevado a 0 ou 1 elevado a infinito. Esses resultados, gente, não são necessariamente o que vocês imaginam ser. Por exemplo, a gente tem sempre na ideia, até pela formação que a gente teve, que qualquer coisa elevada a 0 dá 1. Ou que 1 elevado ao infinito, como é 1, também daria 1. Bom, pessoal, esses resultados, a intuição nos diz isso, mas não é verdade. Nós temos contra-exemplos que mostram que isso não é verdade. Então, não dá para confiar quando se trata do cálculo de limites. Então, você precisa desenvolver, isso é uma forma indeterminada, que você precisa trabalhar e tentar, de alguma maneira, resolver o limite, tá, gente? Então, de novo, 1 elevado a infinito não é 1, necessariamente. 0 elevado a 0 não é 1, necessariamente. Então, cuidado com essas formas, tá? É necessário fazer uma avaliação, um cálculo prévio, algumas técnicas, utilizar algumas técnicas para poder calcular esses limites, tá bem? Muito bem. Então, nessa aula, nós não teremos um teorema, porque nós já temos o teorema que faz isso. O que nós teremos são as técnicas para resolver esse tipo de determinação. E eu vou fazer isso através de exemplos. Em nosso primeiro exemplo, que está aqui, nós vamos resolver o seguinte limite, olha só. Limite quando x tende para zero de x elevado a x. Ora, isso nos induz a pensar que esse limite é 0 elevado a zero, né? X tende para zero, 0 elevado a zero. Só que isso é no limite. E sendo no limite, não é 1, né? Não é 0 elevado a zero. Não necessariamente. Eventualmente pode que esse limite até dê 1, mas não tem porquê, né? Não vamos assumir que isso vai dar 1 sempre, tá certo? Então nós vamos agora, eu vou fazer devagar, para que vocês percebam, existe uma técnica para calcular esse tipo de limite. Então estejam atentos. À primeira vista, sim, o primeiro momento, ele é um pouquinho, tem umas passagens um pouquinho complicadas, vocês podem se perder, mas é só prestar atenção e tomar o cuidado de verificar com calma todos os detalhes, que vocês vão ver que ela faz todo sentido e não é tão difícil assim de ser aplicada, tá bem? Então, vamos lá, queremos calcular esse limite, né? Então, solução. Óbvio que a gente vai sempre tentar calcular, isso aqui vai ser 0 na 0 e é uma indeterminação. Eventualmente nós usaremos L'Hopital para fazer isso, mas de momento nós só temos uma indeterminação que temos que resolver. Então, vamos lá, gente. Faça y elevado a x na x. Queremos calcular limite quando x tende para zero de y, né, gente? Ok, gente? É isso que nós queremos calcular.
Então, vamos lá. Y igual a x na x. Olha aqui, pessoal, tem um problema aqui, né? Qual é o problema que vocês estão vendo aqui que mais incomoda? É esse expoente aqui, né? Esse x no expoente. Vamos retirar esse x do expoente. Como é que a gente faz isso? Aplicando o logaritmo natural dos dois lados. Logaritmo natural de y vai ser igual ao logaritmo natural de x na x. Sempre que você fizer dos dois lados, você não fez nada de impossível, de heresias. Tudo certo, né? Fez dos dois lados, tá bom? Agora sim, isso aqui me diz que o logaritmo natural de y é igual a, baixo esse cara que está aqui, x ln de x. Certo, gente? Isso aqui implica... Olha só, gente, agora nós já temos um limite, uma condição que nos ajuda, quem sabe, a calcular esse limite aqui, né? Então, vamos lá. Isso implica que o limite, vou calcular o limite dos dois lados, tá, gente? Limite, quando x tende para zero, do logaritmo natural de y é igual, vou aplicar limite dos dois lados, agora que eu já desci o expoente que me incomodava. Isso é igual ao limite, quando x tende para zero, de x ln de x. Tá, gente? Eu apliquei limite dos dois lados. Isso implica que o limite, quando x tende para zero, de ln de x, de y, é igual... Pessoal, isso aqui a gente vai reescrever. Note que isso aqui é zero e... aqui necessariamente eu preciso pegar pela direita, tá? Por causa do logaritmo aqui, ó. É o limite para a direita. Então, aqui por causa desse logaritmo, eu tenho que pegar o zero tendendo a zero para a direita, x, né? Então, para a direita, isso aqui é o limite, quando x tende a zero pela direita. Pessoal, aqui vai para zero e aqui vai para menos infinito, tá certo? Isso aqui não faz sentido, zero vezes menos infinito não faz sentido. O que eu sei para aplicar L'Hopital? Eu sei que tem que dar infinito sobre infinito, certo? De novo, para eu poder aplicar L'Hopital tem que dar infinito sobre infinito, ou zero sobre zero. E não é o caso aqui, isso aqui vai para zero, isso aqui vai para infinito. Como eu resolvo esse tipo de problema? Ora, eu só preciso que eu ter infinito sobre infinito. Então, eu vou colocar logaritmo natural de x sobre 1 sobre x. Pessoal, notem que aqui, ó, nessa última parte, eu não fiz nada. Eu continuo com a mesma igualdade. Por quê? Porque o logaritmo de x está aqui e esse x eu inverti aqui embaixo. Agora, se eu multiplicar pelo inverso da de baixo, vai dar x ln de x, tá certo? Não fiz nada demais. Agora, por que eu fiz isso? Bom, agora sim, eu vou mudar a cor aqui para a gente ver por que eu fiz isso. Olha só, gente. Esse cara aqui, ó, vai para zero pela direita. Então, esse cara aqui, lembrem do gráfico do logaritmo natural, tende a zero, tende a menos infinito, né? Quando x tende para zero para a direita, tende a menos infinito. Esse cara vai para zero e esse cara aqui tende para mais infinito. Pessoal, temos uma indeterminação. Vamos aplicar L'Hopital. Certo, gente? Eu tive que levantar, usar essa estratégia para poder aplicar L'Hopital e resolver esse problema, tá? Então fica assim, ó, o limite, quando x tende para zero, pela direita, do logaritmo natural de y, que é esse lado, vai ser igual, então, a esse lado derivado. Qual é a derivada de logaritmo de x? Vamos lá, gente, limite, quando x tende para zero, para a direita, de 1 sobre x. Do outro lado, lembra que eu falei para vocês lá, provei aquela propriedadezinha? Isso aqui é x na menos 1. Vai ficar menos 1 sobre x quadrado, tá, gente? Ó, x na menos 1. Baixa o menos 1, fica ao quadrado, joga para baixo, fica 1 sobre x quadrado, tá, gente? Isso aqui implica que limite, quando x tende para zero pela direita, de ln de y é igual ao limite,
quando x tende para zero, para a direita, esse cara vai lá para cima, menos x quadrado sobre x. E aqui sim a gente consegue cortar. Podemos cortar esse cara aqui com esse cara aqui, né? E esse sujeito aqui vai para zero. Isso implica, né, porque o x vai para zero, que o limite, quando x tende para zero, de ln de y é igual a zero. Pessoal, notem aqui onde eu cheguei, tá? Cheguei nisso que está aqui. Acontece que eu não quero o limite do logaritmo natural, tá? Pessoal, quando essas duas coisas aqui são contínuas, o limite e o logaritmo, eu posso vir para cá, ó, vou aqui, vai ficar apertado, né? Vamos aqui para cima que está melhor, ó. Vamos lá para cima, ó, ali, tá, gente? Fazer aqui nesse cantinho. Então vai ficar assim, vou mudar a cor para não confundir muito. Tá, gente? Vai ficar assim então, ó. Como essas duas coisas aqui, ó, como limite e logaritmo são contínuos, eu posso, nesse ponto aí, eu posso trocar esses dois caras, tá? Eu posso comutar isso aqui, não há nenhum problema, tá? Vocês podem comutar logaritmo com limite, ok? Então vai ficar assim, ó. Eu vou trocar, vai ficar logaritmo natural do limite, quando x tende para zero, de y igual a zero. Lembra que y, o que é? Ó, é esse cara que está aqui. Ó. E para eu resolver esse logaritmo, como é que eu faço para eliminar um logaritmo? Eu aplico o exponencial. Então fica assim, ó, limite, quando x tende para zero, quem é y? X na x, está aqui, ó. Y, x na x. X na x é igual, para eliminar o logaritmo natural, eu aplico o exponencial dos dois lados. E elevado a zero. Apliquei aqui, cortei, elevado a zero, que é igual a 1. Tá, gente? Então, nesse caso, o limite, quando x tende para zero, de 0 elevado a zero, dá 1. Mas observem todo o trâmite que nós tivemos que fazer para verificar que isso de fato dá 1. Tá, gente? Atenção, não é assim, deu 1. Poderia ter dado outra coisa. Se eu colocar algum número aí, fizer uma pequena mudança, já vai dar um outro número, tá, gente? Então estejam atentos. Não é tão simples concluir direto que isso vai dar 1. É preciso ter alguns cuidados, tá bom? Me perdi, me assustei. Calma, gente, calma, não é nenhum fim do mundo, tem nada de novo aqui, só é um conjunto grande de ideias encadeadas, que vocês precisam acompanhar todas elas, tá? A gente tem, um problema que a gente traz lá no ensino médio, ensino fundamental, a gente sempre traz problemas de cálculo, a própria formação na escola nos traz problemas de 1, 2 raciocínios. Arme e efetue. Sei lá, resolva e você tem 2 continhas para fazer no máximo. E aí você começa nesses cursos superiores, nível superior, começa a enfrentar problemas que exigem vários raciocínios encadeados, tá? Várias ideias encadeadas. E você não está acostumado a fazer isso. E é por causa disso que dá um desconforto quando você vê alguma coisa assim. Eu usei várias ideias encadeadas para chegar nessa conclusão. Isso dá um desconforto porque você nunca, ou pouquíssimas vezes na vida, teve que se preocupar com tantas ideias, prestar atenção em tantos detalhes, todos eles encadeados para resolver um único problema, tá? Então, isso está só começando, tá, gente? Não se assustem não, porque quando vocês estiverem saindo desse curso lá no ciclo profissionalizante, vocês vão ganhar um problema bem complexo, onde terão que encadear vários meses de estudo para resolver um único problema. Pra vocês terem uma ideia de como se chega lá no final do curso. Então, esse é só o começo. Leiam de novo, assistam de novo, comecem a se acostumar com esse tipo de problemas que exigem várias ideias num único problema, tá? Eu vou fazer outros exemplos e vocês prestem atenção, vão procurando aos poucos e tirando as dúvidas de vocês. Vamos para o próximo exemplo. O nosso próximo exemplo, olhem aqui, é o exemplo limite quando x tende para zero de 1 mais seno de 2x elevado a 1 sobre x. Notem que é um problema onde x tendendo a zero, isso vai nos dar uma indeterminação do tipo, olha aqui, ó,
x tende para zero. Seno de zero, gente, é zero. 1 mais 0, 0. E aqui você tem embaixo 0 e aqui 0 indo para zero. Esse cara aqui vai para infinito. Portanto, fica 0 elevado a mais infinito, né? Vou colocar mais infinito. Bom, enfim, poderia ser só infinito aqui, porque pode ser para a esquerda e para a direita. Mas o que nós queremos é resolver isso que está aqui e solução. Tá? Pessoal, a técnica é sempre a mesma para esse tipo de problema. É só vocês treinarem, estudarem bem, aprenderem essa técnica que vocês vão resolver esse tipo de problema, tá? Não tem grande segredo. Então, y igual a 1 mais seno de 2x, tudo isso elevado a 1 sobre x. Note, pessoal, que o grande problema aqui é esse expoente aqui, ó. Se ele não tivesse esse expoente aqui, se fosse um número, qualquer coisa parecida, a gente resolveria isso aqui sem grandes problemas. Então, nós estamos tentando resolver esse limite e precisamos tirar esse expoente que está aqui. Como é que se tira um expoente que está incomodando? Aplicando logaritmo natural dos dois lados, tá? Então, isso aqui é logaritmo natural de y igual a logaritmo natural de 1 mais o seno de 2x, tudo isso elevado a 1 sobre x. E aqui, pessoal, ó, isso implica, vou aplicar, aqui ainda vai dar, ó, isso aqui implica que logaritmo natural de y é igual a 1 sobre x, 1 mais o seno de 2x. Tá, gente? Ok? Vejam, opa, peraí, tem coisa errada, deixa eu consertar. 1 sobre x, logaritmo natural de 1 mais o seno de 2x, que é isso, tá, gente? Então, notem que eu derrubei aqui o expoente e aqui eu estou na situação, olha, isso aqui, pessoal, tende para 0, isso aqui tende para 1. Logaritmo de 1 é 0, então isso tende para 0. E aqui tende para 0 também, portanto tem algo do tipo 0 sobre 0 e vou conseguir resolver. Então agora eu vou para a segunda parte do problema, que é aplicar o limite dos dois lados. Limite, quando x tende para 0, não há necessidade de ser pela direita ou pela esquerda, de y é igual ao limite, quando x tende para 0, de logaritmo natural de 1 mais seno de 2x sobre x. Então, pessoal, continuando, agora eu já tenho a expressão onde eu posso aplicar L'Hopital, tá, gente? Isso aqui, ó, vou mudar a cor. Isso aqui, pessoal, é 0, isso é igual a 0 sobre 0, tá? Ó, de novo, ó, seno de 0 é 0, logaritmo de 1 é 0. Olha o gráfico do logaritmo. Esse x tende para 0, portanto, isso aqui é uma indeterminação. Vamos aplicar L'Hopital. Então, pessoal, vai ficar assim, ó, continuando aqui. Limite, quando x tende para 0, de y é igual. Agora aplicando L'Hopital. Limite, quando x tende para 0. Pessoal, derivada do logaritmo natural 1 sobre a função, que é 1 mais o seno de 2x, vezes derivada da função. Derivada de 1 é 0, derivada do seno é cosseno de 2x, o arco nunca muda, vezes derivada do arco, regra da cadeia, como já disse para vocês, vai aparecer sempre, regra da cadeia é derivada do seno de 2x, cosseno de 2x vezes 2. Isso tudo, gente, sobre derivada de x, que é 1, tá? Só vou botar aqui para cumprir tabela. Derivada desse x de baixo é 1, derivei o de cima, que é 1 sobre a função vezes a derivada da função, sobre a derivada de baixo, tá, gente? Isso aqui implica que o limite, quando x tende para 0, de y é igual... Pessoal, tá aqui, tá... Opa, faltou aqui, né? Onde é que faltou aqui? Aqui faltou, ó. Vamos corrigir. Aqui. E aqui. E aqui.
Aqui, pessoal, ó, é ln de y e aqui a limite do ln de y é igual a... Então, aqui vai ser limite, quando x tende para zero, de 2 cosseno de 2x dividido por 1 mais seno de 2x. Certo, gente? Quanto é que dá esse limite aí? Vamos ver. Esse cara aqui, ó, vai para zero. 2x vai para zero quando x vai para zero. Cosseno de zero é 1. Esse cara vai para zero. Ó, esse aqui vai para zero. Seno de zero é zero. Então isso aqui vai ficar em 1. Isso aqui vai ser 2 sobre 1. Esse limite vale 2. Tá, gente? Então, limite vale 2. Aí eu cheguei na seguinte situação. Vem para cá, ó. Eu vou ter... Pessoal, limite com logaritmo comuta. Então vai ficar logaritmo natural do limite... Quando x tende para zero de y igual a 2, tá? Que é o resultado desse limite aqui. Ora, mas como é que eu elimino esse logaritmo? Aplicando a exponencial dos dois lados. E elevado ao ln do limite, quando x tende para zero, de y é igual a e elevado a 2. Isso implica, lembra o que é y? Y é todo esse cara aqui. E e elevado a ln se simplificam, são inversas. Então fica assim, ó, limite, quando x tende para zero, de 1 mais o seno de 2x elevado a 1 sobre x é igual a e ao quadrado. Olha só que resultado mais estranho, né? Tá, gente? Então, isso aqui, o limite disso quando x tende para zero é e ao quadrado. Tá certo? Bacana, né? Coisas muito surpreendentes acontecem quando você começa a trabalhar essas indeterminações. Mas tenham constância, estudem firme, dediquem-se para não perderem nenhum detalhe na hora de desenvolver esse tipo de exercício. Vou fazer mais um exemplo para vocês. Pessoal, olha esse exemplo aqui, ó. Limite do seno de x elevado a seno de x. Quanto vocês acham que vai dar isso, né? Bom, não sei. Vamos lá. Então, vamos lá. Agora eu vou fazer um pouquinho mais rápido, tá, gente? Então, vamos lá. Isso aqui, pessoal, quando vai para zero, é zero na zero, tá? Zero elevado a zero, indeterminação, tá bom? É uma indeterminação. Então, solução. Você tem y igual ao seno de x elevado ao seno de x. Isso implica que o logaritmo natural de y é igual ao seno de x, logaritmo natural do seno de x. Tá? Aí você tem que logaritmo natural do limite, quando x tende para zero, já comutei, tá, gente? De y é igual ao limite, quando x tende para zero, de logaritmo natural do seno de x sobre 1 sobre o seno de x. Tá? Joguei lá para baixo. Vamos ver o que dá isso? Esse cara aqui, gente, ó, quando x tende para zero, isso vai para zero, tá? Agora sim, é necessário colocar zero mais, porque se for zero menos, ou seja, por baixo, isso dá negativo, tá? Não pode. O seno ele é positivo para zero mais, zero menos ele é negativo, então tem que ser zero mais, tá? Zero mais aqui, ó. Então, logaritmo natural do seno de x para zero mais, isso tende para menos infinito, lá para baixo. Olhem o gráfico do logaritmo. E esse cara aqui, ó, tende para zero positivo, esse cara aqui tende para mais infinito. Isso é uma indeterminação. Vocês conhecem, clássica. Como se resolve? Aplicando o L'Hopital.
Então, aplicando L'Hopital, eu vou ter o seguinte: logaritmo natural do limite, quando x tende para 0 mais, de y igual ao limite, quando x tende para 0 mais, derivada disso aqui, gente, é 1 sobre a função 1 sobre seno de x, vezes derivada da função, derivada do seno, cosseno de x, dividido por... Pessoal, olha só, vou fazer aqui no cantinho e vou apagar depois. Isso aqui é seno de x na menos 1, tá? Vou derivar isso que está aqui, ó. Derivando. O que vai dar isso? Menos 1 sobre o seno ao quadrado de x, né? Que vai ser seno de x na menos 2, vezes derivada, regra da cadeia, derivada do seno, que é cosseno de x. Ah, não sei fazer assim. Aplica a regra do quociente aqui, ó. Mas o que eu fiz aqui é exatamente aplicar a regra do quociente aqui. Só que eu já provei isso para vocês na aula anterior, que é possível fazer sem precisar aplicar a regra do quociente. É só levantar a menos 1, desce o menos 1, fica na menos 2, que eu joguei aqui para baixo, e derivado pela regra da cadeia do de dentro, tá certo? Então, isso sobre menos cosseno de x sobre seno ao quadrado de x, tá, gente? Isso é igual, vou apagar ali porque eu preciso daquele espaço. Então, pessoal, isso é igual a limite quando x tende para 0 mais. Aqui, pessoal, ó, esse seno ao quadrado vai lá para cima, esse cosseno vai para baixo e vai simplificar. Vou até simplificar aqui, ó. Depois vocês tratem de verificar que isso realmente se simplifica, tá bem? Ó, esse cosseno vai vir aqui para baixo, vai cortar com esse cara. Esse seno vai lá para cima, vai cortar o quadrado com esse. E vai ficar simplesmente limite de menos seno de x, tá? Que é esse que sobrou, que vai ali para cima. Quando x tende para 0. Isso vai dar 0, tá? Agora, então aqui você tem o seguinte, como é que você elimina? E elevado ao logaritmo natural do limite, quando x tende para 0 mais, de y é igual a e elevado a 0. Elimina-se os logaritmos, isso vai ser o limite. Quando x tende para 0 do seno de x, tudo isso elevado ao seno de x, isso é igual a 1. Veja só que coisa mais maluca, né? Mas está aí demonstrado, pronto, vale. Tá bom? Pessoal, atenção para esses exemplos, atenção para esse tipo de determinação. É uma ferramenta poderosa no L'Hopital, quase sempre resolve esse tipo de problema. Então, estejam atentos, tá bem? Com esses exemplos, vocês já vão conseguir resolver as listas e resolver os exercícios que apareçam por aí. Vão para a internet procurar mais exemplos, porque certamente aí vocês encontrarão bastante. Inclusive, muitos deles já resolvidos, para vocês, quem tem mais dúvida, ver como é que é. Se bem que eu sempre sugiro que vocês façam, peguem os exemplos, façam antes de ver a solução. Só olhem a solução depois que vocês tiverem feito, e aí, se erraram ou acertaram, vão poder conferir, tá bom? Pessoal, qualquer dúvida me procurem pelo chat. A próxima aula eu vou fazer uma lista de exercícios que ficou para trás aí, porque é importante, eu não quero que vocês estejam desamparados com relação à lista de regra da cadeia que eu vou fazer. E vou estar disponível na próxima aula para a gente discutir, na sexta-feira, tirar dúvidas, tá bom? Ok, gente, vejo vocês nos exemplos.